Acredito que a maioria das pessoas que participam dessas aulas, tanto presencialmente como também online, até a maioria das pessoas que acabam assistindo aos estudos depois, na internet, já se consideram cristãos. E se nós nos consideramos cristãos, é importante essa questão que eu tenho levantado nas últimas aulas, e vamos continuar hoje. Se você tem certeza da sua salvação, porque existem tantas ideias e doutrinas divergentes sobre o assunto, que nós todos temos a necessidade de examinar o que as Escrituras dizem, comparar o ensinamento da palavra com nossa própria vida, o que nós temos feito, para ver se temos uma base de confiança na nossa salvação. Então, nas outras aulas, nós temos visto vários fatos importantes, que nós não podemos confiar nas doutrinas humanas e nem nas nossas próprias emoções. Sentir-se salvo não prova nada, porque nossos sentimentos vêm em função das nossas crenças, e as crenças podem estar erradas. Sabemos que Jesus mesmo disse que poucos serão salvos. Então, qualquer doutrina que sugere que quase todo mundo vai para o céu, já é uma doutrina errada, porque não é isso que Jesus ensinou. Por isso que todos nós devemos verificar nossa circunstância diante do Senhor, porque Jesus é o único Salvador. E a salvação por meio de Jesus exige a nossa fé, mas uma fé aberta, uma fé confessada, e não apenas uma coisa guardada no coração. Na última aula, falamos sobre a necessidade do arrependimento e o batismo para receber perdão dos pecados. Então, já chegamos até esse ponto. Hoje, nós vamos avançar um pouco mais, pensando sobre a necessidade da fidelidade na continuação do nosso serviço ao Senhor. Porque o batismo não é o fim do processo. Às vezes, quando pensamos sobre a salvação em termos de receber perdão dos pecados, ser resgatados pelo Senhor, falamos da fé, da confissão, do arrependimento, do batismo, mas isso, para levar a um certo resultado, não é o fim do processo, não é o fim da vida, ou o fim desse processo da salvação. Pelo contrário, a Bíblia trata o batismo como ponto de início e não de fim. Olhando o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 4, quando ele faz a comparação do batismo aqui, ele mostra que é um ponto de início. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo é onde começa a nova vida. Tem coisas para frente ainda. João capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, usou a palavra de nascimento para identificar o mesmo fato. Versículo 3 de João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fala aqui sobre a necessidade do batismo, mas trata como o nascimento, ponto de começo, não de fim. E nós devemos ter essa visão que o bebê nasce, mas continua crescendo, continua vivendo. E quando nós passamos pelas águas do batismo, é para o início de uma nova vida. Por isso que Paulo frisa a necessidade de uma vida digna depois do batismo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Ele disse: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. De viver conforme essa vocação, conforme a mensagem que recebemos. Capítulo 5 do mesmo livro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, ele escreve aqui para cristãos, pessoas já batizadas, mas fala da necessidade de andar, imitando Deus, andando no amor.
A vida continua depois do batismo. Agora vamos pensar um pouco sobre a conduta das ovelhas de Cristo. Eu quero voltar para João capítulo 10. Como pode ver na tela, quase todas essas citações vêm de um contexto em João 10. É o mesmo capítulo que Jesus afirma ser a porta das ovelhas e ser o bom pastor. Para entrar no aprisco tem que passar por Jesus. E quando ele chama para sair, para caminhar, tem que ouvir a voz de Jesus. Então, a linguagem que ele usa aqui, versículo 11, ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 14, repete: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, ele fala de uma relação especial de pastor com ovelhas aqui. E nesse contexto, um pouco mais para frente, Jesus promete três coisas, mas apresenta duas condições para essas três coisas. O versículo 28, ele disse: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a vida eterna, não vão perecer, e ninguém vai tirar da mão dele. Três promessas lindas aqui que ele apresenta. E tem pessoas que às vezes pulam a outra parte para chegar nessas promessas e sugerem que Jesus tem uma garantia absoluta que nunca pode cair uma vez que recebeu a salvação. A perseverança dos santos, dizem os calvinistas, ou uma vez salvo, salvo para sempre. O problema com isso, até no próprio contexto aqui, é que Jesus já colocou condições para ter essas promessas. Voltando para o versículo 27, ele disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, aqui duas condições. Inclusive, a linguagem que ele usa aqui, o verbo no original, da palavra ouvem e a palavra seguem, está no presente. Significa algo que continua acontecendo. Então, o ponto aqui, as ovelhas que realmente pertencem a Cristo continuam ouvindo, continuam seguindo, e por isso que tem a vida eterna, que não vão perecer e não vão ser arrancados da mão de Jesus. Se tirar as condições, não tem as promessas. As duas coisas vão de mãos dadas. Tem mais uma coisa interessante nisso, na linguagem que Jesus usa aqui. Eu creio que os judeus, ouvindo isso, iam lembrar de um texto do Antigo Testamento, que a linguagem dele vem do Salmo 95. Eu quero pedir para vocês até voltarem comigo para o Salmo 95, porque enriquece o entendimento desse ponto aqui. Salmo 95, começando no versículo 6. Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Então, quando ele falou aqui, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, ninguém tira as ovelhas da minha mão. A linguagem que ele usa é a linguagem que nos lembra de Salmo 95. Mas, continuando a leitura, verso 7 continua: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mesmo texto que o autor de Hebreus usa em Hebreus capítulo 3, quando ele avisa os cristãos do perigo de endurecer o coração e perder a salvação. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não disse que a própria pessoa não pode pular da mão dele, ele disse que ninguém tira da mão dele. Se continuar sendo ovelha, ouvindo e seguindo, tem essa confiança. Mas se deixar de ouvir e deixar de seguir, perde as promessas. A salvação e essa confiança da eternidade com Cristo é condicionada à obediência das ovelhas.
Precisamos, por esse motivo, reconhecer que existe um perigo real de cair para os cristãos. E aqui eu falo, mesmo se você já passou por todo aquele processo que estudamos, se você de fato, crendo em Jesus, confessou a sua fé, se arrependeu dos pecados, recebeu o batismo para a remissão dos pecados, foi batizado assim, mesmo assim, você precisa ter cuidado. Eu preciso ter cuidado. Todos nós precisamos ter cuidado de não cair. Olha o que diz Hebreus capítulo 10. O livro de Hebreus fala do começo ao fim sobre a grandeza de Jesus, sobre a importância de continuar firmes em Jesus, ele sendo nosso sacerdote, o sacrifício feito pelos nossos pecados. E no capítulo 10, versículo 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel na parte dele, da promessa. Mas ele falou para os cristãos aqui: não vacilem, precisam continuar firmes. Depois, no versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, aqui ele fala para cristãos que já receberam pleno conhecimento da verdade, mas voltam ao pecado. Ele diz que o que tem pela frente é horrível expectação da vingança de Deus. Castigo. Versículo 35 do mesmo capítulo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, grande recompensa. Não abandone a esperança. Se ele está avisando sobre esse perigo, é porque existe o perigo. E no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos continuar prestando serviço ao Senhor, caminhando para frente, mas existe o perigo de retroceder, perigo de cair. Temos que ter bastante cuidado, cada passo da nossa vida, de continuar seguindo e ouvindo o nosso pastor. Agora vamos para capítulo 10 de 1 Coríntios. Quero usar uma comparação que Paulo faz aqui, que reforça esse mesmo fato da necessidade de fidelidade ao longo da vida, e não somente de receber perdão dos pecados. Olhando para a jornada para a Terra Prometida, e o argumento que Paulo desenvolve aqui se baseia na história do povo do Antigo Testamento. Lembrando da história do povo, ele começa a falar aqui, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então ele começa usando esse exemplo que vem do Antigo Testamento. E ele faz a comparação que atravessando o Mar Vermelho foi um tipo de batismo. Até ele fala sobre a função da água nisso. Tinha água dos dois lados, porque a água, o rio, o Mar Vermelho ficou com os muros de água. Tinha a nuvem que passou por cima, que estava atrás deles, agora passou por cima para guiar. Então, num sentido, eles estão com água por todos os lados, simbolizando o sepultamento das águas do batismo, ser mergulhado nas águas do batismo. Passaram, então, nisso observamos um livramento deles. Deus acabou com o exército egípcio no mesmo Mar Vermelho. Ele tirou a opressão da escravidão. Eles agora estão livres, entrando no deserto. Mas o que aconteceu no deserto? Deus não se agradou da maioria deles, disse Paulo, porque se desviaram do Senhor no deserto. Foram obstinados, rebeldes, ingratos.
E Deus não se agradou. E sabemos que a maioria não chegou à Terra Prometida. Para chegar à Terra Prometida, ainda teria que atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra de Canaã e conquistar a Terra. Foi a próxima geração. Apenas 2 homens daquela geração que saíram do Egito entraram na Terra Prometida. Sabemos que na saída tinha mais de 600 mil homens acima de 20 anos e apenas 2 deles chegaram à Terra Prometida. É uma lição importante que Paulo usa aqui. Agora ele continua no versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós cristãos, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo fala aqui com cristãos. E aqui ele faz uma comparação, elemento por elemento, do que nós temos visto nesse caso do Antigo Testamento. Nós estávamos na escravidão do pecado. Nós fomos batizados para sair dessa escravidão. Mas não fomos direto para o céu, direto para a terra prometida. Nós também passamos pelo deserto. Lembramos o que aconteceu com Jesus logo depois do batismo dele? Foi conduzido ao deserto, onde sofreu terríveis tentações. Nós também passamos pelo deserto ao longo da nossa vida como cristãos, enfrentando tentações. O diabo tentando nos devorar. Nós temos que ainda passar pela morte, que ele não fala aqui do Rio Jordão, mas podemos ver a ideia de mais uma passagem necessária para chegar à nossa terra prometida, que seria o próprio céu. O perigo. O perigo está justamente nesse tempo no deserto, na vida cristã. O perigo de cair, de abandonar o caminho que Jesus mostrou para nós. Quando falamos sobre a salvação e a nossa confiança na salvação, eu quero que todos vocês tenham a confiança da sua salvação. Mas isso envolve obediência aos passos que Deus definiu para receber o perdão e envolve também a fidelidade, passando pelo deserto, confiando em Deus, servindo a Ele, não murmurando, não praticando imoralidade, idolatria e essas outras coisas que foram motivos de desvio e de castigo dos israelitas. Lembrando que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele quer a nossa salvação. Mas todos nós temos a responsabilidade de ouvir a palavra dele e seguir o nosso Senhor e Salvador.